Um gesto inesperado uniu mundos distantes. Uma pequena mendiga encontra abrigo luxuoso. No casarão, a menina e o pai doente respiram esperança. O milionário transforma a dor em nova história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite caía sobre São Paulo como um manto pesado de nuvens cinzentas. Ricardo Mendes ajustou o retrovisor de seu Mercedes-Benz último modelo, observando as gotas de chuva que começavam a pontilhar o vidro. O congestionamento na Marginal Pinheiros o fizera optar por um caminho alternativo, através de ruas menos movimentadas do bairro do Jaguaré. Enquanto dirigia, sua mente divagava entre as dezenas de compromissos do dia e a conversa tensa que tivera com seu pai pela manhã. Alberto Mendes, patriarca da família e fundador do império empresarial que Ricardo agora comandava, estava cada vez mais debilitado. Mesmo assim, insistia em manter o controle sobre tudo e todos, principalmente sobre as decisões do filho. Você precisa focar no que é importante, Ricardo. A empresa não pode esperar. Foram suas palavras ríspidas quando o filho mencionou a possibilidade de tirar alguns dias de folga. O empresário suspirou, sentindo o peso familiar da solidão que o acompanhava há anos. Aos 45 anos, Ricardo havia conquistado tudo o que o mundo considerava símbolo de sucesso. Uma fortuna considerável, reconhecimento profissional, uma mansão no Morumbi. Mas algo sempre faltava, um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. Seus pensamentos foram interrompidos por uma visão que o fez reduzir a velocidade. Através da cortina de chuva, que agora caía com mais intensidade, ele avistou uma pequena figura encolhida contra a parede de um prédio abandonado. Era uma menina. Não devia ter mais que 8 anos. Vestia uma camiseta fina demais para aquela noite fria, e seus pés descalços estavam sujos. Ricardo passou direto, mas a imagem da criança ficou gravada em sua mente. Algo naquela cena o incomodava profundamente. Após alguns metros, ele freou bruscamente, lutando contra seus próprios pensamentos. "Não é problema meu", murmurou para si mesmo, mas suas mãos já giravam o volante para fazer o retorno. Ao se aproximar novamente, ele baixou o vidro do carro. A menina o observava com olhos assustados, grandes e expressivos, que pareciam carregar uma história muito maior que sua idade. "Oi", disse Ricardo, tentando soar o menos intimidador possível. "Você está bem? Precisa de ajuda?" A criança não respondeu, apenas o encarou com uma mistura de medo e desconfiança. Suas mãos pequenas apertavam algo contra o peito. Parecia ser um colar. "Está frio e chovendo. Você não deveria estar aqui sozinha", continuou ele, sentindo-se estranhamente compelido a ajudar. "Posso te levar para um lugar seguro?" Por alguns segundos, apenas o som da chuva preencheu o silêncio entre eles. Então, para sua surpresa, a menina deu um pequeno passo em sua direção. Seu rosto, embora sujo, tinha traços delicados que provocaram em Ricardo uma sensação inexplicável de familiaridade. "Qual é seu nome?", perguntou ele, saindo do carro com um guarda-chuva. "Sofia", respondeu ela, tão baixo que ele mal pôde ouvir. Ricardo se aproximou devagar, estendendo o guarda-chuva para protegê-la da chuva. "Sofia, eu sou Ricardo. Vou te levar para minha casa, onde você pode tomar um banho quente e comer algo. Depois podemos procurar sua família. Tudo bem?" A menina hesitou, seus olhos percorrendo a rua vazia, como se procurasse algo ou alguém. Por fim, assentiu levemente com a cabeça. Enquanto abria a porta do carro para Sofia, Ricardo não conseguia explicar o impulso que o levava a ajudar uma completa estranha. Ele, que sempre calculava cada passo de sua vida com precisão matemática, estava agindo puramente por instinto. O caminho até a mansão foi silencioso. Pelo retrovisor, Ricardo observava Sofia, que permanecia imóvel no banco traseiro, ainda agarrada ao seu colar. Seus pensamentos eram uma confusão de preocupações. Como explicaria isso ao seu pai? O que faria com uma criança abandonada? Por que sentia aquela inexplicável necessidade de protegê-la? Ao chegarem aos portões da mansão, Sofia arregalou os olhos diante da imponente construção. Ricardo percebeu que suas mãos pequenas tremiam levemente. Não sabia se de frio ou medo.
Não se preocupe, disse ele, tentando soar reconfortante. Você está segura agora. Mal sabia Ricardo que aquela noite mudaria sua vida para sempre e que a pequena Sofia carregava consigo muito mais do que um simples colar. Ela trazia o poder de desenterrar segredos há muito tempo guardados pela família Mendes. A chegada à mansão dos Mendes causou um verdadeiro alvoroço. Maria, a governanta que trabalhava há mais de 2 décadas para a família, não conseguiu disfarçar seu espanto ao ver Ricardo entrando pela porta principal, acompanhado de uma criança em condições tão precárias. Pelo amor de Deus, senhor Ricardo, quem é essa menina? Maria, prepare um banho quente e separe algumas roupas limpas, ordenou ele, ignorando a pergunta. E peça para a Rosa preparar algo na cozinha. Ela deve estar faminta. Sofia permanecia grudada à perna de Ricardo, seus olhos percorrendo o ambiente suntuoso com uma mistura de fascínio e medo. O hall de entrada, com seu piso de mármore italiano e enormes lustres de cristal, parecia saído de um conto de fadas para a pequena menina da rua. Senhor Ricardo, chamou uma voz grave e serena. Era Paulo, o enfermeiro particular contratado para cuidar de Alberto. Seu pai está perguntando sobre o barulho. Ele ouviu vozes diferentes. Ricardo passou a mão pelos cabelos num gesto de preocupação. Como ele está hoje? Agitado. A pressão subiu um pouco durante a tarde, mas consegui estabilizar. Mesmo assim, não recomendo. Ricardo! A voz autoritária de Alberto Mendes ecoou pelo corredor, interrompendo a conversa. O que está acontecendo aí embaixo? Paulo lançou um olhar compreensivo para Ricardo. Quer que eu tente acalmá-lo? Não, Paulo. Preciso enfrentar isso agora, respondeu Ricardo, voltando-se para Sofia. Maria vai cuidar de você por alguns minutos, está bem? Vou conversar com meu pai e já volto. A menina apertou ainda mais seu colar, mas assentiu silenciosamente. Maria a conduziu gentilmente em direção às escadas, enquanto Paulo observava a cena com curiosidade. No quarto principal da mansão, Alberto Mendes estava sentado em sua poltrona especial. Um homem ainda imponente apesar da idade e da doença. Seus olhos, tão penetrantes quanto os do filho, fixaram-se em Ricardo assim que este entrou no aposento. Que história é essa que me contaram? Você trouxe uma criança de rua para nossa casa? Pai, por favor. Ela estava sozinha, na chuva. O que queria que eu fizesse? O que eu queria? Que usasse a cabeça. Existem autoridades para lidar com esse tipo de situação. Já não temos problemas suficientes. Ricardo sentiu o sangue ferver. Que problemas, pai, os da empresa? Ou os que o senhor cria ao tentar controlar cada aspecto da minha vida? Não seja insolente, vociferou Alberto, tentando se levantar, mas sendo impedido por uma súbita tontura. Essa casa, essa família tem uma reputação a zelar. Não podemos simplesmente... A reputação, interrompeu Ricardo com amargura na voz. Sempre foi isso que importou, não é? A aparência, o que os outros vão pensar. Enquanto isso, realmente importantes se perderam. Paulo entrou discretamente no quarto, alertado pela alteração nas vozes. Senhores, com licença, senhor. Alberto, está na hora do seu medicamento. O patriarca recostou-se na poltrona, visivelmente exausto. Esta conversa não acabou, Ricardo. Aquela menina não pode ficar aqui. No andar de baixo, os sons de água corrente vinham do banheiro de hóspedes, onde Maria ajudava Sofia com seu banho. A governanta conversava suavemente com a menina, tentando fazê-la se sentir mais à vontade. Que colar bonito esse seu, querida, comentou Maria, notando que mesmo durante o banho Sofia não largava o objeto. Foi minha mãe que me deu, respondeu Sofia, sua voz quase um sussurro. Ela disse que vai me proteger. Maria sentiu um aperto no coração. E onde está sua mãe agora? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela não respondeu. Em vez disso, apertou o colar com mais força entre os dedos pequenos. No corredor, Paulo organizava os medicamentos de Alberto quando notou algo interessante através da porta entreaberta do banheiro. O colar que Sofia segurava tinha um símbolo que lhe era estranhamente familiar. Onde já tinha visto aquela insígnia antes? Ricardo desceu as escadas, sentindo o peso do confronto com o pai. Sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que teria que travar. Algo em Sofia despertava nele um instinto protetor
que não conseguia explicar, uma necessidade quase visceral de ajudá-la. Na cozinha, Rosa, a cozinheira, preparava uma sopa quente enquanto comentava com os outros empregados sobre a situação incomum. A mansão dos Mendes, sempre tão silenciosa e protocolar, parecia ter sido sacudida pela chegada daquela pequena hóspede. O patrão Ricardo nunca foi de trazer ninguém para casa, murmurou Rosa. Muito menos uma criança. Tem algo diferente no olhar dele hoje. Maria entrou na cozinha com Sofia, agora limpa e vestindo roupas emprestadas da filha de Rosa. A menina parecia outra pessoa. Seus cabelos castanhos claros, agora lavados, emolduravam um rosto que, para surpresa de todos, guardava uma notável semelhança com alguém que eles conheciam muito bem. O escritório do Dr. Fernando ocupava todo o 10º andar de um edifício comercial nos Jardins. Ricardo observou a cidade através das janelas amplas, enquanto aguardava o advogado terminar uma ligação. O céu continuava cinzento, como se refletisse a atmosfera de mistério que envolvia os últimos acontecimentos. Desculpe a demora, disse Fernando, finalmente desligando o telefone. Seu rosto habitualmente sereno demonstrava preocupação. Precisamos ser diretos, Ricardo. Sua decisão de abrigar aquela menina pode trazer consequências sérias para a família. Como assim? O que uma criança abandonada tem a ver com... Ela não é uma criança qualquer, interrompeu Fernando, abrindo uma pasta sobre a mesa. O colar que ela usa pertencia à Fundação Novo Amanhecer, uma organização que seu pai criou em 1995, supostamente para ajudar mães solteiras e crianças carentes. Ricardo sentiu o estômago revirar. Supostamente? A fundação funcionou por apenas 3 anos. Foi fechada abruptamente em 1998, após certas irregularidades serem descobertas. Seu pai conseguiu manter tudo em sigilo, mas agora... Fernando deslizou um envelope pela mesa. Estas fotos chegaram ao meu escritório ontem à noite. As imagens mostravam a antiga sede da fundação, um casarão no Pacaembu. Em uma delas, a mesma mulher que Ricardo vira na foto encontrada por Maria aparecia novamente, desta vez em um escritório, discutindo algo com Alberto. Quem é ela? Perguntou Ricardo, sua voz traindo a ansiedade que sentia. Helena Campos. Era a diretora executiva da fundação. Ela... Fernando hesitou. Ela teve um relacionamento com você, não teve? Por volta dessa época. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Helena. Claro. Como não reconhecera antes? O romance que tiveram foi breve, mas intenso, até que ela desapareceu repentinamente, sem deixar rastros. Meu pai... Ele sabia sobre nós? Seu pai sabia de tudo, Ricardo, e fez o possível para mantê-los separados. Havia muito em jogo na época. A empresa estava em expansão, sua carreira começando a decolar. O que exatamente aconteceu na fundação, Fernando? O advogado levantou-se, caminhando até a janela. Oficialmente, problemas administrativos, mas havia rumores sobre desvios de recursos, documentos falsificados. Helena ameaçou expor tudo. Depois disso, ela simplesmente desapareceu. E o que isso tem a ver com Sofia? Olhe a data de nascimento dela. Fernando apontou para um documento sobre a mesa. E compare com a época em que você e Helena... Ricardo sentiu o sangue gelar. As datas coincidiam perfeitamente. Você está sugerindo que... Há mais, continuou Fernando, pegando outro envelope. Recebi uma mensagem anônima junto com essas fotos. Alguém está ameaçando expor toda a história da fundação. E essa pessoa sabe sobre Sofia. No bolso de Ricardo, o celular vibrou. Era uma mensagem de Paulo. Senhor Ricardo, preciso urgentemente falar sobre sua filha. Descobri algo nos arquivos do seu pai. Sua filha. As palavras atingiram Ricardo como um soco. De repente, tudo começava a fazer sentido. A inexplicável conexão que sentira com Sofia, sua semelhança com alguém que não conseguia identificar, o colar da fundação. Preciso ir, disse ele, levantando-se abruptamente. Mas antes, me diga uma coisa, Fernando. Você está me contando tudo isso para me ajudar ou para proteger meu pai? O advogado sustentou seu olhar. Existem pessoas poderosas envolvidas nessa história, Ricardo. Pessoas que não querem que certos segredos venham à tona. Seu pai pode ter cometido erros, mas ele acreditava estar protegendo você.
Me protegendo, ele me impediu de conhecer minha própria filha. As coisas não são tão simples. A fundação havia mais acontecendo lá do que você imagina. Helena descobriu algo. Algo grande o suficiente para... O telefone de Fernando tocou novamente, interrompendo a conversa. Ele olhou o número e seu rosto empalideceu. Preciso atender. Mas, Ricardo, tome cuidado. Principalmente com quem você confia nesse momento. No caminho de volta para casa, Ricardo mal conseguia se concentrar no trânsito. Sua mente fervilhava com as revelações. Helena, a fundação, Sofia... Como seu pai pudera esconder algo assim por tanto tempo? E onde estava Helena agora? Ao parar em um semáforo, notou um carro escuro parado algumas posições atrás, o mesmo que vira ao sair do escritório de Fernando. Alguém o estava seguindo. A sensação de que estava mergulhando em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava começou a tomar conta dele. Em casa, Sofia o esperava no jardim brincando com algumas flores. Ao vê-lo, sorriu timidamente. O mesmo sorriso que ele agora reconhecia. O sorriso de Helena. Como estivera tão cego. Paulo aguardava Ricardo em seu escritório particular na mansão, uma pilha de documentos antigos organizados metodicamente sobre a mesa. O enfermeiro, sempre tão calmo e profissional, demonstrava uma agitação incomum. Encontrei isso nos arquivos pessoais do seu pai, disse ele assim que Ricardo entrou. São registros da Fundação Novo Amanhecer. Seu pai mantinha tudo catalogado, cada detalhe. Ricardo pegou o primeiro documento. Era uma ficha de funcionários. A foto de Helena o atingiu como um raio. Ali estava ela, mais jovem, seus olhos verdes brilhantes transmitindo a mesma determinação que agora via em Sofia. Trabalhei na Fundação, revelou Paulo, sua voz carregada de emoção. Foi meu primeiro emprego como enfermeiro. Helena era minha supervisora direta. Ela estava grávida na época, mas poucos sabiam. Por que nunca me contou isso antes? Seu pai me fez prometer silêncio quando me contratou para cuidar dele. Disse que era para proteger a família. Paulo hesitou. Mas agora, vendo Sofia, não posso mais guardar esse segredo. Ricardo afundou em sua cadeira, as mãos tremendo levemente enquanto folheava os documentos. O que aconteceu com Helena, Paulo? Por que ela nunca me procurou? Ela tentou, Ricardo, dezenas de vezes. Cartas, telefonemas. Seu pai interceptava tudo. Quando Helena ameaçou expor a verdade sobre a fundação, ele a transferiu para uma filial no exterior. Pelo menos foi o que nos disseram na época. No jardim, visível através da janela do escritório, Sofia brincava com Maria. A governanta ensinava a menina a fazer coroas de flores, e pela primeira vez desde sua chegada, Ricardo podia ouvir sua risada cristalina. Ela tem o sorriso da mãe, comentou Paulo, seguindo o olhar de Ricardo. E seus olhos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como não percebi antes? Como pude ser tão cego? Às vezes não vemos o que está bem na nossa frente, respondeu Paulo, pegando outro documento. Mas tem mais, Ricardo. A fundação não era exatamente o que parecia. Helena descobriu algo, documentos que sugeriam... Um som de vidro quebrando no andar de cima interrompeu a conversa. Era do quarto de Alberto. Ricardo! A voz do patriarca ecoou pela casa. Venha aqui agora. Paulo e Ricardo correram para o quarto. Alberto estava de pé, apoiado em sua bengala, cacos de um porta-retrato quebrado aos seus pés. Na parede oposta, uma fotografia antiga da família pendia torta. Você já sabe, não é? Perguntou Alberto, sua voz mais fraca que o normal. Sobre Helena e sobre Sofia. Como pôde, pai? Era minha filha. Eu fiz o que precisava ser feito. Você era jovem demais, tinha um futuro brilhante pela frente. Helena, ela não era apropriada. E quando começou a fazer perguntas sobre a fundação... Que perguntas? O que a fundação realmente fazia? Alberto cambaleou, apoiando-se mais pesadamente na bengala. Algumas coisas é melhor deixar no passado, filho. Não desta vez. Ricardo avançou em direção ao pai. Sofia é minha filha. Tenho o direito de saber a verdade. O velho patriarca encarou o filho longamente, como se o visse pela primeira vez. A verdade. A verdade pode destruir tudo o que construímos. O Senhor já destruiu o suficiente, respondeu Ricardo, a voz embargada. Onde está Helena? O que realmente aconteceu com ela?
Antes que Alberto pudesse responder, Maria apareceu na porta, ofegante. Senhor Ricardo! Sofia! Ela sumiu. O pânico tomou conta do ambiente. Ricardo correu para o jardim chamando por Sofia. Paulo organizou rapidamente uma busca com os outros funcionários. Foi Rosa quem encontrou o primeiro indício, o colar de Sofia, caído perto do portão dos fundos. Ao lado dele, um bilhete escrito às pressas. Ela está segura. Logo você saberá a verdade sobre tudo. Ricardo reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Helena. De volta ao quarto, Alberto estava sentado em sua poltrona, o rosto pálido. Em suas mãos, segurava um envelope amarelado. Filho, chamou ele, sua voz quase um sussurro. Há algo que preciso te contar, sobre a fundação, sobre o que realmente aconteceu naquela época. Sente-se. O patriarca respirou fundo, as mãos trêmulas estendendo o envelope para Ricardo. Começou muito antes de você conhecer Helena. A fundação era apenas uma fachada para algo muito maior. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou documentos antigos e fotografias que pareciam contar uma história muito diferente da que sempre conhecera sobre sua família. A Fundação Novo Amanhecer, começou Alberto, sua voz fraca mas decidida. Começou como um projeto legítimo. Sua mãe, antes de nos deixar, sempre quis criar algo para ajudar crianças carentes. Foi seu último desejo. Ricardo ergueu os olhos dos documentos, surpreso. Sua mãe raramente era mencionada na casa desde sua partida, quando ele ainda era adolescente. No início, tudo funcionava conforme o planejado, continuou Alberto. Ajudávamos dezenas de famílias, oferecíamos abrigo, educação. Mas então apareceram pessoas influentes, com propostas tentadoras. Transformamos a fundação em algo maior, mais ambicioso. Que tipo de propostas, pai? Empresários, políticos? Todos precisavam de um lugar seguro para movimentar recursos, fazer investimentos que não podiam aparecer nos livros oficiais. A fundação se tornou uma fachada conveniente. Paulo, que permanecia no quarto monitorando a saúde de Alberto, não conseguiu conter sua surpresa. Então era por isso que Helena estava tão perturbada nos últimos dias antes de... Helena era inteligente demais para o próprio bem, interrompeu Alberto. Começou a fazer conexões, juntar documentos, descobriu transferências suspeitas, nomes importantes. Quando a encontrei no escritório naquela noite, ela já sabia de tudo. Ricardo sentiu o coração apertar. Que noite, pai? A noite em que ela me contou sobre a gravidez. Disse que você tinha o direito de saber, que ia denunciar todas as irregularidades se eu tentasse impedi-la. Alberto fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais. Eu entrei em pânico, havia muito em jogo. Fortunas, reputações. O que você fez? Ofereci um acordo. Ela receberia uma quantia significativa, seria transferida para nossa filial em Portugal. Em troca, manteria silêncio e se afastaria de você. Ricardo levantou-se bruscamente, derrubando alguns papéis. Como pôde fazer isso? Era minha filha. Eu pensei que estava te protegendo. Se o esquema viesse à tona, você seria arrastado para o escândalo. Sua carreira, seu futuro, meu futuro. A voz de Ricardo tremia de raiva. O senhor roubou 8 anos da minha vida com minha filha. E Helena, ela aceitou esse acordo? Não exatamente, respondeu Alberto, sua respiração ficando mais pesada. Ela fingiu aceitar, mas... Ele parou levando a mão ao peito. Paulo rapidamente se aproximou, verificando os sinais vitais do paciente. A pressão está muito alta, precisamos acalmá-lo. Não, protestou Alberto. Preciso terminar. Ricardo precisa saber. O cofre, na antiga sede da fundação. Que cofre? Pai, o que tem no cofre? Mas Alberto não conseguiu responder. Seus olhos se fecharam enquanto Paulo aplicava um medicamento de emergência. Ele precisa descansar agora, disse o enfermeiro com firmeza. Mas estresse pode ser perigoso. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. O desaparecimento de Sofia, as revelações sobre a fundação, o cofre misterioso, tudo parecia conectado de alguma forma. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. A chave está no colar. H. Helena. Ela estava por perto,
observando, planejando cada movimento. O colar que Sofia carregava não era apenas um símbolo de proteção, era literalmente uma chave para desvendar todo o mistério. Maria apareceu na porta, segurando outro bilhete encontrado no jardim. Encontre-me onde tudo começou. Traga os documentos do seu pai. Vou com você, disse Paulo determinado. Conheço aquele lugar. E tem mais. Tem algo sobre Helena que você precisa saber. Ricardo olhou uma última vez para o pai, agora adormecido. Em cima da mesa, entre os documentos espalhados, uma foto chamou sua atenção. Helena, grávida, ao lado de uma árvore idêntica à do símbolo no colar de Sofia. No verso, uma anotação. Pacaembu, 1998. O início do fim. Paulo, precisamos ir até a antiga sede da fundação. Agora? O enfermeiro assentiu, pegando suas chaves. Vou pedir para Dr. Fernando encontrar com a gente lá. Não. A resposta de Ricardo foi mais ríspida do que pretendia. Não podemos confiar em ninguém agora, principalmente em Fernando. Enquanto desciam as escadas, Ricardo não conseguia deixar de pensar em Sofia. Sua filha estava com Helena, estava segura, mas por quanto tempo? O que sua mãe planejava? E, principalmente, que segredos aquele cofre guardava? A antiga sede da fundação aguardava, silenciosa e imponente, guardando respostas que poderiam mudar tudo. Ricardo só esperava chegar a tempo de impedir que o passado cobrasse um preço ainda mais alto de sua família. O casarão no Pacaembu permanecia imponente, apesar dos anos de abandono. Ricardo e Paulo estacionaram a algumas casas de distância, observando o local. A noite começava a cair, envolvendo a construção em sombras misteriosas. A entrada dos funcionários era pelos fundos, sussurrou Paulo, guiando Ricardo por um caminho lateral. Helena sempre chegava por aqui. Dizia que gostava de ver o jardim primeiro. O jardim, agora tomado pelo mato, ainda mantinha vestígios de sua antiga beleza. Uma árvore centenária se destacava no centro, a mesma da fotografia. Ali, apontou Paulo. Era o lugar favorito dela para o intervalo do almoço. Passava horas lendo, fazendo anotações. Ricardo tocou o tronco da árvore, sentindo sua textura sob os dedos. Quantas vezes Helena esteve ali, grávida de sua filha, enquanto ele seguia sua vida sem saber de nada. A porta dos fundos estava destrancada, um sinal claro de que alguém os aguardava. O interior do casarão cheirava a mofo e memórias abandonadas. Paulo acendeu uma lanterna, iluminando o caminho através de corredores que pareciam guardar segredos em cada canto. O escritório principal ficava no segundo andar, explicou Paulo. Era onde seu pai mantinha os documentos mais importantes. Enquanto subiam as escadas, Ricardo notou marcas recentes na poeira que cobria os degraus. Alguém esteve aqui hoje. No corredor do segundo andar, uma porta entreaberta deixava escapar um feixe de luz. Ricardo segurou a respiração, aproximando-se cautelosamente. O escritório estava praticamente intacto, móveis cobertos por lençóis empoeirados, arquivos metálicos enfileirados contra a parede. Uma antiga mesa de mogno dominando o ambiente. Sobre a mesa, um objeto brilhava sob a luz fraca. O colar de Sofia. Helena esteve aqui, murmurou Paulo, examinando o ambiente. Mas onde está o cofre que seu pai mencionou? Ricardo começou a examinar as paredes, procurando por qualquer sinal. Seus olhos se detiveram em um quadro. O mesmo símbolo do colar estava discretamente pintado em um dos cantos da tela. Me ajude a tirar isso, pediu ele. Por trás do quadro, uma pequena porta de aço se revelou. O colar, Paulo pegou a joia com cuidado. Olhe, tem algo gravado por dentro do pingente. Ricardo examinou o objeto. O pequeno símbolo circular se abria, revelando uma minúscula chave. Suas mãos tremiam enquanto a inseria na fechadura do cofre. O interior revelou uma pasta vermelha e um envelope pardo. Ricardo abriu primeiro o envelope. Continha fotografias e um pendrive antigo. As fotos mostravam reuniões, pessoas importantes em situações comprometedoras, documentos sendo trocados. Meu Deus, sussurrou Paulo, olhando por cima do ombro de Ricardo. Aquele ali é o atual ministro da... Um barulho no andar de baixo os interrompeu. Passos subindo a escada. Tem mais alguém aqui,
sussurrou Paulo apagando a lanterna. Os passos se aproximavam lentamente. Ricardo segurou a respiração, apertando os documentos contra o peito. A porta do escritório rangeu, abrindo-se completamente. Achei que você viria. Uma voz feminina familiar cortou a escuridão. Demorou todos esses anos, mas finalmente está aqui. Helena estava parada na porta, tão elegante quanto Ricardo se lembrava. Seus olhos verdes, os mesmos de Sofia, brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Onde está nossa filha? Perguntou Ricardo, sua voz traindo a emoção contida. Sofia está segura, respondeu Helena, entrando no escritório. E agora você vai entender por que tive que fazer tudo isso. Ela acendeu a luz, revelando seu rosto marcado pelo tempo e preocupações. Em suas mãos, segurava outro envelope. A fundação era apenas a ponta do iceberg, Ricardo. Seu pai, ele construiu um império sobre segredos e mentiras. E agora esses segredos ameaçam não apenas nossa família, mas muito mais. Paulo deu um passo à frente. Helena, os documentos que você encontrou naquela época estão todos aqui. Ela ergueu o envelope, incluindo a verdadeira razão pela qual seu pai me afastou. Não era apenas sobre você e Sofia, Ricardo. Era sobre algo muito maior, algo que envolve pessoas poderosas que fariam qualquer coisa para manter seus segredos enterrados. Ricardo olhou para a pasta vermelha que ainda segurava. O que exatamente tem aqui dentro? A verdade, respondeu Helena, seus olhos se enchendo de lágrimas. Sobre seu pai, sobre a fundação, sobre por que precisei fugir com nossa filha. Mas antes de abrir essa pasta, você precisa me prometer uma coisa. O quê? Que vai nos proteger, não importa o que descubra. Porque uma vez que você souber a verdade, não haverá volta. Um novo ruído, desta vez vindo do jardim, interrompeu a conversa. Helena correu até a janela. Eles nos encontraram, sussurrou ela, seu rosto empalidecendo. Precisamos sair daqui. Agora. Por aqui, sussurrou Helena, guiando Ricardo e Paulo por uma passagem estreita nos fundos do escritório. O corredor de serviço, coberto de teias de aranha, serpenteava até uma escada secundária. Luzes de lanternas dançavam no andar inferior, acompanhadas por vozes abafadas. Helena pressionou um dedo contra os lábios, indicando silêncio absoluto. A pasta, murmurou ela para Ricardo. Guarde dentro do paletó. Não podemos perdê-la. Desceram os degraus com cautela extrema, cada passo calculado para evitar qualquer ruído. Paulo, que conhecia bem a casa, liderava o caminho até uma porta que dava para o jardim dos fundos. Esperem. Helena segurou o braço de Ricardo. Tem algo que você precisa saber agora antes que seja tarde. Sofia, ela não estava perdida naquela noite. Eu a deixei lá de propósito, sabendo que você passaria. Como você poderia saber? Porque eu nunca deixei de observar você, Ricardo. Durante todos esses anos, sabia de suas rotinas, seus caminhos alternativos quando havia trânsito. Precisava ter certeza que nossa filha chegaria até você em segurança. Um barulho de vidro quebrado no andar superior interrompeu a conversa. As vozes se aproximavam. Depois, cortou Paulo. Precisamos sair daqui agora. O jardim estava escuro, mas a lua fornecia luz suficiente para que pudessem se orientar. Helena os conduziu até um pequeno galpão de ferramentas. Os documentos na pasta vermelha, ela começou enquanto vasculhava uma gaveta antiga, revelam um esquema muito maior do que simples desvios de dinheiro. Seu pai descobriu algo, Ricardo. Algo que o levou a criar a fundação como fachada. Que tipo de descoberta? Tráfico de influência no mais alto nível. Políticos, empresários, juízes, todos conectados por um esquema que envolvia não apenas dinheiro, mas também um facho de luz cortou a escuridão, iluminando o galpão. Paulo rapidamente puxou Helena e Ricardo para trás de uma estante. Eles estão aqui em algum lugar. Uma voz masculina soou próxima. O advogado garantiu que viriam. Ricardo sentiu o sangue gelar. Fernando os havia traído. Helena pegou sua mão, colocando nela uma pequena chave. Existe outro cofre, sussurrou, na casa de praia em Guarujá. O que encontramos aqui é apenas metade da história. Sofia está lá, esperando por nós. Por que não me contou antes? Porque precisava ter certeza de que você escolheria nossa filha acima de tudo.
Mesmo que isso significasse ali, um grito cortou a noite. No galpão! Paulo reagiu instantaneamente, derrubando a estante para criar uma barreira. Saiam! Eu distraio eles. Paulo, não, protestou Helena, mas o enfermeiro já avançava em direção à porta. Vão, encontro vocês no ponto combinado. Ricardo puxou Helena pela mão, correndo em direção aos fundos do terreno. Sabia que havia uma passagem para a rua paralela por ali. Reminiscência de suas visitas à fundação no passado. Mientras corriam, Helena continuava falando, sua voz entrecortada pela corrida. Seu pai, ele não é o vilão que pensávamos. Ele descobriu algo terrível, algo que o forçou a fazer escolhas impossíveis. Um tiro cortou a noite, fazendo-o se abaixar instintivamente. Mais vozes se aproximavam. A pasta, ofegou Helena, tem coordenadas, números de contas, nomes, mas a prova final, a prova que pode expor todo o esquema, está no Guarujá. Alcançaram a rua paralela, onde um carro os aguardava. Helena assumiu o volante. Sofia está bem? Perguntou Ricardo, enquanto o veículo acelerava pela noite. Está. Marina está com ela. Marina? Minha irmã. A única pessoa em quem pude confiar todos esses anos. Ela tem cuidado de Sofia quando preciso resolver certas coisas. Ricardo olhou para trás, preocupado com Paulo. Helena percebeu sua angústia. Ele vai ficar bem. Paulo é mais do que aparenta. Na verdade, ele tem sido meu contato dentro da mansão desde que seu pai ficou doente. As ruas de São Paulo passavam como borrões, enquanto Helena dirigia habilmente, fazendo curvas e desvios para despistar possíveis perseguidores. Precisamos pegar a estrada antes do amanhecer, disse ela. Mas primeiro você precisa ver o que está na pasta. Porque uma vez que souber a verdade, Ricardo, terá que fazer uma escolha. E dessa escolha depende não apenas nosso futuro, mas o de muitas outras pessoas. Ricardo abriu a pasta com mãos trêmulas. A primeira página era uma carta, escrita à mão por seu pai. As palavras iniciais fizeram seu coração parar. Meu filho, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu a verdade sobre seu verdadeiro nascimento. O carro deslizava pela rodovia Anchieta, cortando a escuridão da madrugada. Helena mantinha os olhos fixos na estrada, dando a Ricardo o espaço que ele precisava para absorver o conteúdo da carta de seu pai. Meu filho, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu a verdade sobre seu verdadeiro nascimento. A história que você conhece sobre sua origem não é completamente verdadeira. Você não é filho biológico meu e de Clara, sua mãe. Em 1978, eu era diretor de um pequeno hospital no interior de São Paulo. Foi lá que conheci uma jovem enfermeira, Beatriz, que chegou transferida de Recife com um bebê recém-nascido. Você. Ela estava fugindo de uma situação complicada, envolvendo pessoas poderosas do governo durante o regime militar. Beatriz tinha descoberto documentos comprometedores sobre um esquema de adoções ilegais que envolvia políticos e empresários influentes. Crianças eram separadas de suas famílias verdadeiras e entregues a pessoas ricas, que pagavam fortunas por bebês com características específicas. Clara e eu não podíamos ter filhos. Quando Beatriz me procurou, implorando ajuda, fizemos um acordo. Ela nos entregou você, não por dinheiro, mas por proteção. Em troca, guardei os documentos que ela havia reunido, prometendo usá-los um dia para fazer justiça. A Fundação Novo Amanhecer nasceu dessa promessa. Era uma forma de ajudar outras mães e crianças, mas também servia como fachada para reunir mais informações sobre o esquema, que continuava ativo mesmo anos depois. Quando você conheceu Helena, não foi coincidência. Ela estava investigando casos semelhantes para uma reportagem. Sua perspicácia e determinação me lembraram Beatriz. Mas então, descobri que o esquema era ainda maior, envolvendo uma rede internacional. As mesmas pessoas que Beatriz havia denunciado agora ocupavam cargos ainda mais importantes. Tentei proteger você, mantendo-o longe de Helena e Sofia. Foi um erro terrível, motivado pelo medo. Não do escândalo ou da ruína financeira, mas de perder você. As pessoas envolvidas não hesitariam em usar aqueles que amamos como forma de pressão.
No cofre da casa de praia, você encontrará toda a documentação original que Beatriz reuniu, junto com as provas que coletei ao longo dos anos. Também encontrará uma carta dela para você, que me entregou antes de partir. Perdoe-me, filho. Por todas as mentiras, por todo o sofrimento que causei a você, Helena e Sofia. Achei que estava protegendo nossa família, mas acabei afastando as pessoas que mais importavam. Com amor, Alberto. Ricardo deixou a carta cair sobre seu colo, atordoado. Helena estendeu a mão, apertando a sua suavemente. Você sabia? Perguntou ele, sua voz rouca. Não tudo. Mas suspeitava que havia algo maior por trás da fundação. Quando comecei a investigar as adoções irregulares, encontrei padrões que se repetiam ao longo de décadas. Foi assim que conheci Marina, sua irmã, que na verdade não é minha irmã biológica. Ela também foi uma das crianças separadas de sua família verdadeira. Quando descobrimos a conexão com a fundação, começamos a trabalhar juntas. O céu começava a clarear no horizonte. Helena pegou uma saída secundária, seguindo por uma estrada menos movimentada. Por isso você sumiu? Perguntou Ricardo. Para continuar a investigação? Em parte, mas principalmente porque descobri que estavam próximos de nos encontrar. Precisava proteger Sofia. Sabia que se continuasse próxima a você, seria mais fácil para eles nos localizarem. Um telefone vibrou. Era o celular descartável que Helena carregava. Ela o entregou a Ricardo. É uma mensagem de Paulo, disse ele, lendo a tela. Ele está bem. Conseguiu despistar os perseguidores e está a caminho do ponto de encontro. Paulo sempre foi nosso anjo da guarda, sorriu Helena. Foi ele quem me alertou quando seu pai começou a piorar, me ajudou a planejar tudo isso. E Sofia, como ela está lidando com tudo? Ela é mais forte do que imaginamos e mais esperta também. Acho que herdou isso de você. Essa capacidade de se adaptar, de compreender as coisas além do que falamos. O sol nascia quando avistaram as primeiras casas do Guarujá. Helena seguiu por ruas residenciais até uma área mais reservada, onde casas de praia luxuosas se escondiam atrás de muros altos. É ali, apontou ela para uma construção moderna, parcialmente oculta por uma vegetação bem cuidada. Sofia está nos esperando. E com ela, o quê? A última peça do quebra-cabeça. A prova que seu pai e Beatriz passaram décadas reunindo. Algo tão importante que pessoas poderosas matariam para manter em segredo. Enquanto o carro subia a rampa da casa, Ricardo avistou uma menina na varanda. Sofia sorriu ao vê-los, seus olhos, tão parecidos com os de Helena, brilhando de expectativa. Ao seu lado, uma mulher mais velha observava a chegada. Seus traços lembravam alguém que Ricardo conhecia muito bem. Beatriz, sussurrou Helena. Sua verdadeira mãe voltou, Ricardo. E ela tem muito a contar. O tempo pareceu congelar quando Ricardo desceu do carro. Beatriz permanecia na varanda, suas mãos segurando o corrimão com força, como se precisasse se apoiar para não cair. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos, os mesmos olhos que Ricardo via todas as manhãs no espelho, brilhavam com uma intensidade avassaladora. Meu filho, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. Sofia, que até então estava ao lado de Beatriz, correu escada abaixo. Pai! Gritou ela, jogando-se nos braços de Ricardo. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Helena observou a cena com lágrimas nos olhos, enquanto uma mulher mais jovem, Marina, saía da casa para recebê-los. Precisamos entrar, alertou Marina, seus olhos atentos percorrendo a rua deserta. Não é seguro ficarmos expostos. No interior da casa, a decoração moderna contrastava com a tensão do momento. Beatriz guiou todos até uma sala ampla, com vista para o mar. O som das ondas proporcionava uma estranha sensação de calma em meio à tempestade emocional. Você tem os olhos do seu pai, disse Beatriz finalmente, quebrando o silêncio. Seu pai biológico. Ricardo, que ainda segurava Sofia em seus braços, sentou-se no sofá. Quem era ele? Eduardo Santos, um jornalista investigativo. Ele estava apurando denúncias sobre adoções ilegais quando nos conhecemos no Recife. Descobrimos que crianças estavam sendo tiradas de suas famílias, principalmente em comunidades pobres, e vendidas para pessoas influentes. O que aconteceu com ele?
Perguntou Ricardo. Beatriz respirou fundo. Ele desapareceu quando você tinha apenas 2 meses. Deixou um envelope com todas as provas que havia reunido e um bilhete pedindo que eu procurasse ajuda em São Paulo. Foi assim que conheci Alberto. Helena sentou-se ao lado de Ricardo, enquanto Sofia se aconchegava entre eles. Marina permanecia próxima à janela, vigilante. A fundação, continuou Beatriz, não era apenas uma fachada para operações financeiras. Era uma forma de Alberto continuar a investigação que Eduardo começou. Cada criança que ajudávamos era uma oportunidade de descobrir mais sobre a rede de tráfico de influência. Por isso tantos políticos e empresários se envolveram, completou Helena. Eles queriam monitorar de perto, garantir que nada fosse descoberto. Mas descobrimos, disse Marina, virando-se para o grupo. E agora temos todas as provas. Sofia, que estivera quieta até então, levantou-se subitamente. Vovó Beatriz, posso mostrar para ele? Beatriz assentiu, e a menina correu para outro cômodo. Voltou carregando uma caixa antiga de madeira. Seu pai, disse Beatriz. Eduardo construiu essa caixa. Ela tem um sistema de abertura especial. Por anos achamos que estava vazia, até que Sofia, brincando com ela, descobriu o compartimento secreto. Ricardo examinou a caixa. Tinha entalhes delicados, incluindo um que se assemelhava ao símbolo do colar de Sofia. O colar, explicou Helena, era parte da chave. Eduardo deixou pistas que só poderiam ser decifradas quando todas as peças estivessem juntas. O símbolo da fundação não foi escolhido por acaso. Sofia, com a naturalidade de uma criança, pegou seu colar e o encaixou perfeitamente em uma reentrância da caixa. Um clique suave revelou um fundo falso. Aqui, Beatriz retirou um pendrive e vários microfilmes. Está tudo. Nomes, datas, documentos que provam não apenas as adoções ilegais, mas uma rede de corrupção que se estende até os dias de hoje. Muitas das crianças adotadas ilegalmente agora ocupam posições de poder, sem saber sua verdadeira origem. Como Marina, completou Helena. E como você, disse Beatriz suavemente. Alberto sabia que este dia chegaria, que você descobriria tudo. Por isso manteve a fundação funcionando mesmo depois do escândalo, mesmo depois de Helena partir. Ele estava tentando proteger não apenas você, mas todas as famílias envolvidas. Um barulho de carro freando bruscamente na rua os alarmou. Marina correu para a janela. É o Paulo, ela suspirou aliviada. Mas tem algo errado. Ele parece ferido. Helena levantou-se rapidamente. Marina, leve Sofia para o quarto seguro. Beatriz, os documentos. Não, interrompeu Ricardo, sua voz firme. Chega de separações. Enfrentamos isso juntos. O som de passos apressados na escada externa foi seguido por batidas urgentes na porta. Paulo entrou, ofegante, um corte superficial em sua testa. Eles estão vindo, alertou. Fernando. Ele revelou tudo. Alberto está... Meu pai. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele acordou, respondeu Paulo. E está a caminho. Disse que é hora de enfrentar o passado. Sofia apertou a mão de Ricardo. Não tenho mais medo, pai. Ricardo olhou para sua filha, para Helena, para Beatriz, sua verdadeira família finalmente reunida. O som de mais carros se aproximando ecoava lá fora. Nem eu, respondeu ele. Nem eu. A chegada de Alberto à casa de praia foi anunciada pelo som suave de pneus na areia do jardim. Mesmo debilitado, ele dispensou ajuda para subir as escadas. Seu rosto, marcado pelo cansaço, mantinha a dignidade característica dos Mendes. O encontro entre ele e Beatriz foi carregado de emoção contida. Ficaram se olhando por longos segundos, décadas de segredos compartilhados pesando no ar entre eles. Você não deveria ter vindo, disse Beatriz, quebrando o silêncio. Sua saúde? Minha saúde já não importa mais, interrompeu Alberto. É hora de consertar meus erros. Sofia, que observava a cena parcialmente escondida atrás de Helena, deu um passo à frente. Alberto a fitou com olhos marejados. Você tem o sorriso dela, disse ele suavemente, olhando para Helena. Me perdoe. Deveria ter permitido que crescesse com seus pais. Ricardo permanecia tenso, dividido entre a raiva acumulada
e a preocupação com o estado do pai adotivo. Por que agora, pai? Por que decidiu vir? Porque Fernando está reunindo pessoas poderosas neste momento. Pessoas que prefeririam ver todos nós eliminados a ter seus segredos revelados. Alberto sentou-se pesadamente em uma poltrona. Tenho monitorado as movimentações dele através de contatos antigos. Estão vindo para cá. Paulo, que mantinha vigília próximo à janela, confirmou. Mais carros se aproximando pela rua principal. Temos menos de meia hora. A caixa, pediu Alberto, estendendo a mão trêmula. Sofia a trouxe até ele. Você sabia sobre o compartimento secreto? Perguntou Helena. Sempre soube. Eduardo me mostrou antes de partir. Mas não podíamos abri-lo até que todas as peças estivessem reunidas. O colar era apenas uma delas. Alberto retirou do bolso um pequeno objeto metálico, semelhante a uma moeda antiga. Esta é a outra parte. Eduardo deixou comigo, dizendo que um dia eu saberia o momento certo de usá-la. Quando ele encaixou a moeda junto ao colar na caixa, um novo compartimento se revelou. Dentro havia um diário. O diário de Eduardo, sussurrou Beatriz, seus olhos fixos no pequeno caderno. Ele documentou tudo, cada detalhe da investigação, incluindo os nomes verdadeiros das crianças e suas famílias biológicas, completou Alberto. Não apenas as que foram adotadas no passado, mas um sistema que continua ativo até hoje. Políticos, juízes, empresários, muitos construíram suas famílias através dessa rede. Marina, que estivera em silêncio até então, aproximou-se. É por isso que você manteve a fundação funcionando mesmo depois do escândalo? Para continuar monitorando? Sim, respondeu Alberto, mas também para proteger as crianças. Muitas delas, hoje adultas, não sabem suas verdadeiras origens. Expor tudo de uma vez poderia destruir famílias inteiras. Mas agora não temos escolha, disse Helena. Eles não vão parar até conseguirem esses documentos. Ricardo pegou o diário, folheando suas páginas amareladas. Tem que haver um meio de usar essas informações sem causar mais sofrimento. Ah, respondeu Beatriz. Eduardo previu isso. Na última página do diário, um farol alto iluminou a sala através das janelas, interrompendo a conversa. Mais carros estacionavam do lado de fora. São eles, alertou Paulo. Fernando está com eles. O cofre, disse Alberto subitamente. No porão desta casa há um cofre que nem Fernando conhece. Construí especialmente para este momento. Helena pegou Sofia no colo. Marina, leve ela para... Não, protestou a menina. Quero ficar com meu pai e minha mãe. Ricardo abraçou sua filha. Ela fica. Chega de separações. Alberto se levantou com dificuldade. Beatriz, você se lembra do plano que fizemos? Aquele que nunca achamos que precisaríamos usar? Ela assentiu, um brilho determinado em seus olhos. O protocolo de emergência. É hora, disse Alberto tirando um celular antigo do bolso, de ativar a última defesa que Eduardo deixou para nos proteger. Passos pesados ecoaram na escada externa. A campainha soou, insistente. Ricardo, chamou Alberto, sua voz carregada de emoção. Há algo mais que você precisa saber. Sobre seu pai. Eduardo não desapareceu. Ele, uma voz amplificada cortou a noite. Alberto Mendes, sabemos que estão aí dentro. Tem 5 minutos para abrir, ou entraremos à força. Sofia apertou o colar entre os dedos. Helena e Ricardo se entreolharam, prontos para proteger sua filha a qualquer custo. Paulo assumiu posição estratégica próximo à porta, enquanto Marina guardava discretamente uma arma na cintura. Beatriz e Alberto trocaram um último olhar cúmplice. Décadas de segredos e promessas silenciosas passando entre eles. Chegou a hora, disse Alberto, digitando algo no celular antigo, de enfrentar o passado. O celular antigo nas mãos de Alberto emitiu um bip suave. Na tela, uma sequência de números começou a aparecer automaticamente. Eduardo era mais do que um jornalista, explicou Alberto, seus dedos trêmulos acompanhando os números. Ele criou uma rede de proteção, pessoas estrategicamente posicionadas em vários setores da sociedade. Pessoas que, como ele, descobriram a verdade e escolheram lutar do lado certo. Abram agora. A voz de Fernando soou mais próxima. Não tornem isso mais difícil. Beatriz se aproximou de Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas.
Seu pai não desapareceu, filho. Ele escolheu se tornar invisível para proteger todos nós, para construir uma rede de segurança que um dia nos protegeria. Ele está vivo? A voz de Ricardo falhou. Está, respondeu Alberto. E mais próximo do que você imagina. Paulo, que continuava em vigilância, subitamente se ergueu. Seu rosto, normalmente sereno, demonstrava uma emoção profunda. Durante todos esses anos, disse ele, sua voz diferente do habitual, cuidei de você de longe, filho. Como enfermeiro de Alberto, pude estar próximo, garantir sua segurança, mesmo que não pudesse revelar quem eu realmente era. Ricardo cambaleou, apoiando-se em Helena. Paulo, você é... Sim, Paulo sorriu, removendo delicadamente lentes de contato e uma prótese discreta que alterava sutilmente seus traços. Eu sou Eduardo Santos. Seu pai. Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, sussurrou. Então você é meu avô? Um estrondo na porta principal interrompeu o momento. Fernando e seus homens começavam a forçar a entrada. O protocolo de emergência, Eduardo Paulo retomou rapidamente. Não é apenas um sistema de defesa. É uma rede de pessoas que esperaram décadas por este momento. Jornalistas, policiais, promotores, todos prontos para receber e divulgar simultaneamente as provas que reunimos. Alberto assentiu, mostrando a tela do celular onde uma contagem regressiva havia começado. Em 15 minutos, todo o conteúdo do diário e dos documentos será liberado automaticamente para centenas de pessoas. Não há como deter o processo agora. Mas as famílias... Começou Helena. Pensamos nisso, respondeu Eduardo. O material foi preparado para proteger a identidade das crianças adotadas. O foco está nos criminosos, nas autoridades corrompidas que permitiram que isso acontecesse. Uma voz feminina soou do lado de fora. Fernando, é a delegada Marta. Afaste seus homens agora. A Polícia Federal está assumindo a operação. Marina sorriu guardando sua arma. Marta é uma das nossas. Parte da rede de Eduardo. O som de sirenes e helicópteros começou a preencher o ar. Do lado de fora, era possível ouvir a movimentação confusa dos homens de Fernando. Acabou? Perguntou Sofia, ainda segurando firmemente o colar. Quase, respondeu Eduardo, abraçando a neta pela primeira vez. Ainda temos que proteger algumas pessoas, ajudá-las a entender a verdade sobre seu passado. Mas agora podemos fazer isso como uma família. Helena e Ricardo se aproximaram, envolvendo Sofia e Eduardo no abraço. Beatriz e Alberto observavam a cena, suas próprias mãos entrelaçadas em um gesto de reconciliação e compreensão mútua. Tem algo mais, disse Alberto retirando um envelope do bolso. Eduardo me deu isso há muito tempo, para entregar quando chegasse o momento certo. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto antiga. Eduardo, muito mais jovem, segurando um bebê. No verso, uma mensagem simples. Para meu filho Ricardo, o amor encontra seu caminho mesmo através das sombras. A porta da frente finalmente se abriu. Mas em vez de invasores, era a delegada Marta quem entrava, acompanhada de sua equipe. Fernando está detido, anunciou ela. E vocês estão seguros agora. Eduardo olhou para o relógio. Faltavam 5 minutos para a liberação dos documentos. 5 minutos para que 2 décadas de segredos viessem à tona. Não mais como ameaça, mas como instrumento de justiça. Helena, chamou ele suavemente. Tem algo que você precisa saber também. Sobre sua própria família. Eduardo conduziu Helena até uma poltrona, enquanto a delegada Marta coordenava sua equipe do lado de fora. O som das sirenes havia diminuído, mas luzes vermelhas e azuis ainda dançavam através das janelas da casa de praia. Quando comecei a investigar as adoções ilegais, começou Eduardo, uma das primeiras pistas que encontrei foi sobre uma menina nascida em 1980, em um pequeno hospital de Minas Gerais. A mãe dela era uma professora universitária que havia descoberto documentos comprometedores sobre desvios de verbas na faculdade onde trabalhava. Helena sentiu o coração acelerar. Minha mãe? Ela era professora em Minas. Sim, confirmou Eduardo. Maria Lúcia Almeida. Ela não sofreu um acidente como te contaram, Helena. Ela foi forçada a deixar o país depois que denunciou o esquema.
Mas antes de partir, ela confiou você aos cuidados de sua melhor amiga. Tia Clara, sussurrou Helena. A mulher que me criou. Clara era mais do que sua tia de criação, interrompeu Alberto. Ela era parte da nossa rede de proteção. Foi ela quem me alertou sobre você anos depois, quando começou a investigar a fundação. Sofia, que escutava tudo atentamente, aproximou-se de sua mãe. Então minha outra avó também está viva? Eduardo sorriu. Está. Maria Lúcia vive em Portugal há mais de 30 anos, protegida por pessoas que trabalham conosco. E agora, finalmente, ela pode voltar. Helena cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre seus dedos. Ricardo a abraçou, enquanto Sofia segurava sua mão. Por que nunca me contaram? Perguntou Helena. Pela mesma razão que mantive minha identidade em segredo, respondeu Eduardo. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Mas sua mãe nunca deixou de te observar de longe. Cada conquista sua, cada momento importante. O colar, interrompeu Sofia subitamente. Não era só da fundação, era... Beatriz sorriu. Não. O símbolo da árvore era o mesmo que Maria Lúcia usava em um pingente. Eduardo adaptou o design para a fundação, transformando-o em nossa marca. Marina, que monitorava seu laptop, anunciou 30 segundos para a liberação dos documentos. A tensão no ambiente aumentou. Décadas de segredos estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o cenário político e social do país. Helena, chamou Eduardo. Sua mãe está no aeroporto agora, em um voo vindo de Lisboa. Em algumas horas vocês poderão se reencontrar. Um bip agudo cortou o ar. A contagem regressiva havia terminado. No laptop de Marina, dezenas de notificações começaram a aparecer. Está feito, disse ela. Os documentos estão sendo divulgados simultaneamente por jornalistas em todo o país. E está começando. As primeiras matérias já estão no ar. Alberto ligou a televisão. Os canais de notícias já interrompiam sua programação normal para transmitir as primeiras informações sobre o escândalo. Vai ser uma longa noite, comentou a delegada Marta, retornando à sala. Mas vocês não precisam se preocupar. A casa está segura e temos equipes protegendo todos os envolvidos na operação. Ricardo observou sua família reunida. Helena, Sofia, Eduardo, Beatriz, Alberto. Cada um carregava uma parte dessa história incrível, dessa teia de segredos e proteção que agora finalmente se revelava. O que acontece agora? Perguntou Sofia, seus olhos curiosos percorrendo os rostos dos adultos. Agora, respondeu Eduardo, abraçando a neta, começamos a reconstruir. Não apenas nossa família, mas todas as outras que foram afetadas por essa história. Helena enxugou as lágrimas. Como vamos encontrar todas essas pessoas? Como vamos explicar? Já temos uma equipe preparada para isso, explicou Marina. Psicólogos, assistentes sociais, conselheiros, pessoas que entendem a delicadeza da situação. Alberto se levantou com dificuldade. Tem mais uma coisa que vocês precisam ver. No cofre do porão, há algo que Eduardo deixou para este momento específico. O que é? Perguntou Ricardo. Uma mensagem, respondeu Eduardo. Não apenas para nossa família, mas para todas as outras que serão afetadas por essas revelações. Uma mensagem de esperança. Enquanto desciam para o porão, o sol começava a nascer no horizonte, suas primeiras luzes refletindo no mar calmo da praia. Um novo dia estava começando, um dia de verdades, reconciliações e, principalmente, de recomeços. 6 meses se passaram desde a manhã em que a verdade veio à tona. A antiga mansão dos Mendes, antes silenciosa e sombria, agora transbordava de vida e vozes. No jardim, decorado com flores coloridas e fitas, uma celebração íntima reunia aqueles que haviam compartilhado uma das histórias mais extraordinárias de suas vidas. Sofia, usando um vestido azul claro e o inseparável colar, corria entre os convidados com outras crianças, filhos de famílias que, como a dela, haviam sido reconectadas através do trabalho incansável da equipe de Marina. Ela está cada dia mais parecida com você, comentou Maria Lúcia, mãe de Helena, observando a neta brincar. Depois de 3 décadas em Portugal, seu sotaque carregava um leve tom europeu, mas seus olhos verdes, os mesmos de Helena e Sofia,
brilhavam com a vivacidade brasileira. Helena sorriu, apertando a mão de sua mãe. Os últimos meses haviam sido de reconexão, de longas conversas sobre o passado e de planos para o futuro. A Fundação Novo Amanhecer, agora sob nova direção e propósito, havia se transformado em um centro de apoio para famílias impactadas pelas revelações. Ricardo aproximou-se do grupo, trazendo Alberto em sua cadeira de rodas. O antigo patriarca, embora mais frágil fisicamente, mantinha um brilho renovado no olhar. Eduardo está pronto para começar, anunciou Ricardo. No centro do jardim, um pequeno palco havia sido montado. Eduardo, não mais disfarçado como Paulo, subiu os degraus com Sofia ao seu lado. A menina carregava uma caixa de madeira, a mesma que guardara tantos segredos por tanto tempo. Há 30 anos, começou Eduardo, sua voz forte alcançando todos os presentes. Começamos uma jornada em busca de justiça. Hoje, não estamos apenas celebrando a verdade revelada, mas principalmente o amor que sobreviveu a todas as tentativas de silenciá-lo. Sofia abriu a caixa, retirando dela um novo conjunto de colares, cada um com o símbolo da árvore e dos raios de sol. Estes símbolos, continuou Eduardo, não representam mais segredos ou separação. A partir de hoje, eles são um lembrete de que a verdade, assim como uma árvore tem raízes profundas e galhos que alcançam o céu. Cada pessoa aqui é parte dessa história. Um a um, os presentes foram chamados para receber seus colares. Famílias reunidas, pais e filhos reconectados, pessoas que haviam dedicado suas vidas a proteger a verdade. Cada um tinha sua própria história de perda e reencontro. Beatriz, que ajudava a distribuir os colares, parou diante de Alberto. Obrigada, disse ela simplesmente, por manter sua promessa. O ex-advogado Fernando, que após colaborar com as investigações, havia escolhido o caminho da redenção, estava presente com sua família. Sua filha adolescente, também fruto de uma adoção irregular, encontrava consolo e compreensão no grupo de apoio coordenado por Marina. O mais importante, disse Helena, assumindo o microfone, é que nenhuma criança mais precisará crescer sem conhecer sua verdadeira história. A Fundação agora existe para garantir isso. Ricardo observou sua família reunida, Helena, Sofia, Eduardo, Beatriz, Maria Lúcia, Alberto. Cada um havia trazido uma parte essencial para essa história de redenção e recomeço. Pai, chamou Sofia correndo até Ricardo com um envelope nas mãos. Encontrei isso na caixa, tem seu nome. Era uma carta, escrita por Eduardo décadas atrás. Meu filho, quando você ler isto, espero que esteja rodeado por amor. O tipo de amor que transcende sangue e papéis, que sobrevive a segredos e separações. Você cresceu para se tornar o homem que sempre soube que seria. Íntegro, corajoso, capaz de enfrentar a verdade sem perder a capacidade de perdoar. Sua filha, Sofia, carrega em seu nome o significado de tudo pelo que lutamos. Sabedoria. Que ela cresça sabendo que sua história, embora marcada por separações, é principalmente uma história de amor e coragem. Com amor eterno, seu pai, Eduardo. Sofia pegou a mão de Ricardo, conduzindo-o até onde Helena, Eduardo e os outros os esperavam. O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada, refletindo nos colares que todos agora usavam. Sabe, pai, disse Sofia, seus olhos brilhando com a sabedoria própria das crianças, acho que agora temos a maior família do mundo. Ricardo abraçou sua filha, olhando para todos que o cercavam. Não apenas família de sangue, mas pessoas unidas por uma história extraordinária de amor, verdade e redenção. Sim, minha querida, respondeu ele, e essa é a maior riqueza que poderíamos ter. No céu, um arco-íris se formou, como se a natureza também quisesse celebrar aquele momento de recomeço. A antiga mansão dos Mendes, antes um lugar de segredos e sombras, agora era um lar no verdadeiro sentido da palavra. Um lugar onde a verdade e o amor finalmente podiam florescer livremente. E assim, sob o símbolo da árvore e dos raios de sol, uma nova história começava a ser escrita, não mais nas sombras, mas na luz da verdade e do amor que, como Eduardo sempre soube, encontra seu caminho, mesmo através das mais densas escuridões.